Hoje nós vamos meditar sobre a importância de fazermos as horas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta. Traremos algumas citações de santos e faremos uma breve meditação. O mundo vive um caos. Nós estamos vendo como o mundo está conturbado, como as pessoas estão perdidas. Muitas estão sem horizonte, sem perspectiva. É como se não tivesse um presente e um futuro. Mas devemos perceber que, para que o mundo viva em plenitude, descubra que pode viver em plenitude, é necessário que a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo seja parte deste mundo. Ou seja, cada alma, cada ser humano tem que meditá-la, vivê-la no seu próprio corpo, como um alimento que dá vida ao físico e, ao ser ingerido, comece a fazer parte da vida de cada alma, de cada ser humano. Nas orações deste livro, que se chama As Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi publicado pelo padre Aníbal de Francia, que hoje é Santo Aníbal de Francia, providencialmente, Nosso Senhor entregou à sua serva estes escritos e, nesta obra, o Senhor detalha o que ele sofreu externa e internamente durante a sua paixão. Então, nas orações da paixão de Jesus, nós devemos perceber a grandiosidade que se esconde através destas palavras, destas revelações. E devemos meditá-la cotidianamente, com um olhar do próprio Jesus crucificado, esse olhar misericordioso e divino. E, para isso, Jesus dá esse presente a Luísa. Concede esse presente a Luísa. E ao perceber a grandiosidade deste presente, nós vamos crescendo em santidade. Lembremos, portanto, irmãos, Jesus Cristo, ele morre e destrói a morte e nos traz a vida eterna. No Catecismo, no número 1708, pela sua paixão, nos diz que, pela sua paixão, Cristo nos libertou de Satanás e do pecado e nos deu uma vida nova no Espírito Santo. Também, no Catecismo, número 2707, nos recorda que devemos meditar regularmente a paixão de nosso Senhor. Por que será? Qual a importância que tem? Então, nos escritos de Luísa, vamos começar aqui, no volume 6, tirado do Livro do Céu, do dia 5 de junho de 1905, Jesus fala assim para Luísa: minha filha, as cruzes, as mortificações e qualquer espécie de sofrimentos são outras tantas fontes batismais, e qualquer espécie de cruzes que vá embebida no pensamento da minha paixão perde metade da aspereza e do peso. Depois, desapareceu como um relâmpago, enquanto fazia certas reparações e adorações dentro de mim, diz Luísa, e de repente Jesus voltou e acrescentou: a minha consolação é grande
quando vejo refeito em ti aquilo que fez a minha humanidade. Muitos séculos antes, porque tudo aquilo que eu determinei que cada alma devia fazer foi feito primeiro na minha humanidade. Se a alma corresponde, refaz em si mesma aquilo que eu fiz por ela. Se não corresponde, aquilo fica feito só por mim, experimentando eu uma amargura inexprimível. Ou seja, Jesus fez tudo o que o homem devia fazer de bom, de bem. Se a alma corresponde com o pensamento da sua paixão, repete aquilo que Jesus fez na sua humanidade, dando-lhe grande consolo, grande alívio, uma grande alegria. No volume 7, do dia 9/11, 1906, encontrando-me no meu estado habitual de Heloísa, estava a pensar na paixão de Nosso Senhor. E enquanto fazia isto, ele veio e disse-me: Minha filha, agrada-me tanto quem vai meditando sempre na minha paixão. E ao meditá-la, sente pena e me compadece. Que me sinto recompensado por tudo aquilo que sofri durante a minha paixão. E a alma, meditando sempre nela, prepara um alimento contínuo. E neste alimento existem diversos temperos e sabores, que formam diversos efeitos. Assim, como durante a minha paixão me deram cordas e correntes para me prenderem, assim a alma me desata e me dá a liberdade. Eles desprezaram-me, escarraram-me e desonraram-me. Ela estima-me, limpa-me daqueles escarros e honra-me. Eles despiram-me e flagelaram-me. Ela cura-me e veste-me. Eles coroaram-me de espinhos, tratando-me como falso rei. Amargaram-me a boca com fel e crucificaram-me. A alma, meditando todas as minhas penas, coroa-me de glória e honra-me com o seu rei, como seu rei. Enche-me a boca de doçura, dando-me o alimento mais delicioso, que é a memória das minhas próprias obras, e, despregando-me da cruz, faz-me ressuscitar no seu coração, dando-lhe eu, como recompensa, cada vez que faz isto, uma nova vida de graça, de modo que ela é o alimento e eu faço-me seu alimento contínuo. Por isso, a coisa que mais me agrada é o meditar sempre na minha paixão. Que maravilha! Que lindo! Que profundo! Quando nós, ouvindo esta solicitação de Deus, corremos e começamos a meditar cotidianamente as horas da paixão. Pensar continuamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo faz com que Ele se desprenda da cruz para nascer no nosso coração, para ser o nosso alimento contínuo, nos alimentar com suas graças, com suas bênçãos, com suas misericórdias. É maravilhoso, é divino. No volume 11, do dia 24 de março de 1913, minha filha, a minha amada mãe jamais deixou de pensar na minha paixão, e ao poder de a repetir, encheu-se toda de mim. Assim sucede à alma. A força de repetir aquilo que eu sofri chega a encher-se de mim. Olha aí, que coisa divina. Maria, ela foi continuamente cheia, transbordante do Espírito de Deus. Por quê? Porque pensava continuamente na paixão de Jesus. É um grande ensinamento para nós. Porque as almas hoje estão sedentas, estão vazias? Porque não meditam mais a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo.
é preciso meditá-la. No volume 11, do dia 23 de abril de 1916, minha filha, cada pena que sofri, cada gota de sangue, cada chaga, oração, palavra, ação, passo, produzia uma luz na minha humanidade, que me embelezava de tal forma que tinha extasiados todos os bem-aventurados. Então, a alma em cada pensamento da minha paixão, reparação e etc., que faz? Não faz mais nada senão tomar luz da minha humanidade, embelezando-se à minha semelhança. Deste modo, um pensamento a mais da minha paixão será uma luz a mais que lhe dará um gozo eterno. Em cada pensamento da paixão de Jesus, em cada compaixão, reparação, a alma toma uma luz da sua humanidade, da humanidade de Jesus, e se torna cada vez mais bela. Ao pensar na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, será uma luz a mais que dará um gozo eterno a esta alma. E no volume 13, do dia 21 de outubro de 1921, minha filha, cada vez que a alma pensa na minha paixão, se recorda daquilo que sofri, ou me compadece, renova nela a aplicação das minhas penas. O meu sangue surge para inundar e as minhas chagas põem-se a caminho para a curarem. Se está chagada, ou para a embelezarem, se está sã, e todos os meus métodos para a enriquecerem. O negócio que faz é surpreendente. É como se colocasse no banco tudo aquilo que fiz e sofri e arrecadasse o dobro. Por isso, tudo aquilo que fiz e sofri está em contínuo ato de se dar ao homem, como o sol está em contínuo ato de dar luz e calor à terra. O meu operar não está sujeito a esgotar-se. Basta que a alma queira, e às vezes que o quiser, recebe o fruto da minha vida. De modo que, se recorda 20, 100, 1000 vezes da minha paixão, tantas vezes mais gozará dos seus efeitos. Mas, como são poucos aqueles que fazem tesouro dela. Contudo, o bem da minha paixão vê-se almas fracas, cegas, surdas, mudas, coxas, cadáveres viventes que causam repugnância. Por quê? Porque a minha paixão é colocada no esquecimento. As minhas penas, as minhas chagas, o meu sangue são fortaleza que tira as fraquezas, a luz que dá vista aos cegos, língua que solta as línguas e abre os ouvidos, caminho que endireita os coxos, vida que ressuscita os mortos. Todos os remédios que a humanidade necessita se encontram na minha vida e paixão, mas as criaturas desprezam a medicina e não se tratam com os remédios, e por isso vê-se que, com tanta redenção, o homem depaupera como afetado por uma tísica incurável. Mas aquilo que mais me faz sofrer é ver as pessoas religiosas que se afadigam para adquirir doutrinas, especulações, histórias, e da minha paixão, nada. De modo que a minha paixão, muitas vezes, é desterrada das igrejas, da boca dos sacerdotes, por isso o seu falar é sem luz, e os povos ficam como que com mais fome que antes. Aí nós vimos algumas citações do Livro do Céu, em alguns volumes, e verificamos que todos os remédios que a humanidade necessita se encontram na vida e na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, infelizmente, as criaturas desprezam esta medicina e não se tratam com os remédios que são devidos. E por isso, vê-se que, apesar de tanta redenção, de tanto amor que Deus colocou na sua paixão e morte de cruz, o homem continua o quê? Vazio.
fraco. E isso faz com que o nosso Senhor se entristeça profundamente. E nós vemos todos os efeitos que as ações humanas causam no nosso cotidiano. Por quê? Porque estão fora da vontade de Deus, estão fora da sua luz, do seu querer. O Senhor, portanto, nos chama a sermos santos. E muitos santos meditaram a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo e nos trazem algumas verdades através de suas meditações. Santa Teresa de Lisieux, ela dizia assim: o canto do sofrimento unido aos seus sofrimentos é aquilo que mais cativa o seu coração. Jesus arde de amor por nós. Olha a sua face adorável. Olha os seus olhos apagados e baixos. Olha essas chagas. Olha a face de Jesus. Ali verás como nos ama. Já o beato Rafael nos diz assim: a ti cuspiram-te, insultaram-te, açoitaram-te, cravaram-te no madeiro e, sendo Deus, humildemente perdoavas, calavas e oferecia-te. O que poderia dizer eu da tua paixão? Mais vale não dizer nada e que no meu íntimo medite naquelas coisas que o homem nunca poderá chegar a compreender. Já São Francisco de Sales dizia assim: a paixão de Nosso Senhor é o motivo mais doce e mais forte que pode mover os nossos corações nesta vida mortal. Lá em cima, na glória, depois do motivo da bondade divina conhecida e considerada em si mesma e da morte do Salvador, será o mais poderoso para arrebatar o espírito dos bem-aventurados no amor de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório se expressava: um certo dia, um cavaleiro encontrou a São Francisco de Assis, gemendo e gritando, e tendo-lhe perguntado qual era a razão, respondeu: choro as dores e a ignomínia do meu Senhor. E o que mais me faz chorar é que os homens não se recordam de quem tanto padeceu por eles. Por esta razão, exortava continuamente os seus irmãos a pensarem sempre na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. São Máximo de Turim dizia: a paixão do Salvador tira-nos do abismo, eleva-nos acima do que é terreno e coloca-nos no mais alto dos céus. São João de Ávila dizia: por que não existe nenhum livro tão eficaz para ensinar o homem todo o gênero de virtude? E quanto deve ser odiado o pecado e amada a virtude, como a paixão do Filho de Deus, e também porque é extremo ser ingrato por em dúvida um tão imenso benefício de amor como foi o padecer por nós. São Francisco de Sales nos aconselha: aconselho-te a oração mental e cordial, e particularmente sobre a vida e a paixão de nosso Salvador. Se frequentemente a contemplas na meditação, encherá a tua alma, aprenderás a sua modéstia e modelarás as tuas ações pelo modelo das suas. Ele é a luz do mundo, e nele, e por ele, e para ele devemos ser instruídos e iluminados. Maravilhoso, maravilhoso a sabedoria dos santos, nos ensinando a meditar e buscar essa fonte de vida em plenitude, que é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando para Luísa Picarreta, ela escreve a Padre Aníbal Maria de Francia
uma carta onde ela exorta a necessidade de fazermos esta meditação diariamente. Ela diz assim: como seria bom que se formasse em cada cidade, em cada lugarejo e nação, os relógios vivos, onde se possa meditar e viver as 24 horas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, para lhe fazer companhia, com o nosso amor, através das reparações, dos agradecimentos. E porque nosso Senhor Jesus Cristo não é amado como merece pelos seus filhos. Eles o ofendem continuamente e o crucificam ainda em seus corações, fechando a porta dos seus corações à graça de Deus, à sua divina vontade. Então, Luísa nos pede e continua a pedir que formemos esses relógios vivos para meditar as 24 horas da paixão, nas 24 horas, a paixão de nosso Senhor Jesus. O que são os relógios vivos? São grupos formados por 24 pessoas em que cada uma se compromete a meditar, orar diariamente 1 hora das horas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual lhe é indicada pelo coordenador do relógio vivo. Mas nem sempre isto é possível. Então, se a pessoa não participa de um grupo do relógio vivo, o que acontece? A pessoa individualmente faz essas horas a cada dia. Cada dia ela medita 1 hora, ou ela se detém em 1 hora a cada dia. Medita, por exemplo, a primeira hora, 3 dias seguidos, depois muda para a segunda hora e assim sucessivamente. O importante é que a pessoa aprenda a necessidade de meditá-la. Reconheça o valor dessas horas da paixão. Bem, os efeitos e as promessas de Jesus para quem faz essas horas são diversos. Nós vamos pegar alguns pontos dos volumes do Livro do Céu para demonstrar isto. No volume 11 de outubro de 1914, estava a escrever as horas da paixão e pensava para comigo: quantos sacrifícios fiz para escrever estas benditas horas da paixão, sobretudo ao ter que escrever certos atos que ocorreram só entre mim e Jesus. Qual será a recompensa que ele me dará por tudo isto? E Jesus, fazendo-me escutar a sua voz suave e melodiosa, diz-me: minha filha, como recompensa por teres escrito as horas da minha paixão, dar-te-ei um beijo e uma alma por cada palavra que escreveste. E eu: meu amor, isto é o que me dás a mim, e a quem as fizer, o que é que lhe darás? E Jesus: se as fizerem juntamente comigo e com a minha própria vontade, por cada palavra que recitarão, dar-lhe-eis também uma alma, porque a maior ou menor eficácia destas horas da minha paixão encontra-se na maior ou menor união que tem comigo. E fazendo-as com a minha vontade, a criatura esconde-se no meu querer, e quando o meu querer age, posso fazer todo o bem que quero, mesmo por uma só palavra, e isto cada vez que as fizerem. Noutra vez, estava a lamentar-me com Jesus, porque depois de tantos sacrifícios para escrever estas horas da paixão, eram tão poucas as almas que as faziam. E ele: minha filha, não te lamentes, ainda que fosse uma só, deverias estar feliz. Não teria eu sofrido toda a minha paixão, ainda que fosse para salvar uma só alma. Assim também tu. Nunca se deve deixar de fazer o bem, só porque poucos aproveitarão. O mal é para quem não aproveita. E como a minha paixão fez adquirir o mérito à minha humanidade, como se todos se salvassem, se bem que nem todos se salvem.
porque a minha vontade queria salvar a todos e mereci segundo aquilo que eu queria, não segundo o proveito que teriam as criaturas. Assim, tu, na medida em que a tua vontade se uniu com a minha, em querer fazer bem a todos, assim serás recompensada. O mal é para aqueles que, podendo fazê-las, não as fazem. Estas horas são as mais preciosas de todas, porque não são outra coisa senão repetir aquilo que fiz no curso da minha vida mortal e continuo a fazer no Santíssimo Sacramento. Quando sinto estas horas da minha paixão, é como se sentisse a minha própria voz, as minhas próprias orações. Naquela alma vejo a minha vontade, que é aquela de querer o bem de todos e de reparar por todos. E eu sinto-me levado a morar nela para poder fazer nela aquilo que ela própria faz. Oh, como gostaria que em cada país existisse ao menos uma que fizesse estas horas da minha paixão. Sentir-me-ia a mim próprio em cada país, e nestes tempos a minha justiça tão descontente ficaria em parte aplacada. Acrescento que um dia estava a fazer a hora em que a Celeste Mãe sepultou Jesus, e eu seguia para lhe fazer companhia e partilhar a sua amarga desolação. Não era o meu costume fazer esta hora sempre, só fazia algumas vezes. Estava indecisa se deveria fazê-la ou não, e Jesus, bendito, todo cheio de amor, e como se me pedisse, disse-me: minha filha, não quero que deixes de a fazer. Fala-as por meu amor e em honra da minha mãe. Deves saber que cada vez que tu a fazes, a minha mãe sente-se como se estivesse pessoalmente na terra a repetir a sua vida e recebesse aquela glória e amor que me deu sobre a terra. E para mim, é como se a minha mãe estivesse de novo na terra, e sinto as suas ternuras maternas, o seu amor e toda a glória que me deu. Portanto, será como se fosses minha mãe. Depois, abraçando-me, sentia dizer baixinho: minha mãe, e recordava-me aquilo que fez e sofreu a doce mãe naquela hora. E eu seguia-a, e desde então nunca mais deixei de a fazer, ajudada pela sua graça. No volume 11, do dia 4 de novembro de 1914, Jesus diz a Luísa: minha filha, se tu soubesses o grande prazer que experimento ao ver-te repetir e voltar a repetir sempre de novo estas horas da minha paixão, sentir-te-ias feliz. É verdade que os meus santos meditaram a minha paixão e compreenderam quanto sofri, e desfizeram-se em lágrimas de compaixão, ao ponto de se sentir e desfazer pelo amor das minhas penas. Mas não assim, deste modo tão contínuo e repetido tantas vezes, com esta ordem, de modo que posso dizer que tu és a primeira que me dás este prazer tão grande e especial, e vais repetindo minuciosamente em ti, hora a hora, a minha vida e aquilo que eu sofri. E eu sinto-me tão atraído que hora a hora te dou o alimento e como contigo o mesmo alimento, e faço juntamente contigo aquilo que tu fazes. Fica a saber que te recompensarei abundantemente com nova luz e novas graças, e depois da tua morte no céu, cobrir-te-ei sempre de nova luz e glória, todas as vezes que na terra as almas fizerem estas horas da minha paixão. No volume 11, do dia 23 de abril de 1916, continuando, como de costume, o meu adorável Jesus deixava-se ver todo rodeado de luz que saía de dentro da sua santíssima humanidade, que o embelezava de modo a formar uma vista encantadora e arrebatadora. Eu fiquei surpreendida e disse-me: minha filha, cada pena, ele disse-me,
Minha filha, cada pena que sofri, cada gota de sangue, cada chaga, oração, palavra, ação, passo e etc., produz uma luz na minha humanidade, que me embeleza de tal forma que tenho arrebatado todos os bem-aventurados. Ora, a alma, a cada pensamento que faz da minha paixão, compaixão, reparação e etc., não faz outra coisa senão tomar luz da minha humanidade e embelezar-se à minha semelhança, de modo que um pensamento a mais da minha paixão será uma luz a mais que lhe trará um gozo eterno. No volume 12, 16 de maio de 1917, encontrando-me no meu estado habitual, diz Luísa, estava a unir-me toda ao meu doce Jesus. Depois derramava-me todas as criaturas para dar Jesus a todas as criaturas e ao meu amável Jesus disse-me: minha filha, cada vez que a criatura se funde em mim, dá a todas as criaturas o fluxo de vida divina. E segundo a necessidade que as criaturas têm, obtém o seu efeito. Quem é frágil sente a força. Quem é obstinado na culpa recebe a luz. Quem sofre recebe conforto, e assim para o resto. Depois, achei-me fora de mim mesma. Encontrava-me no meio de muitas almas. Parecia que fossem almas do purgatório e santos, e nomeavam-me uma pessoa que eu conhecia, que tinha falecido não há muito tempo, e dizia-me: ele sente-se como que feliz ao ver que não existe alma que entre no purgatório, que não leve a marca das horas da paixão. E obsequiadas, ajudadas por estas horas, tomam o seu posto em lugar seguro. E não existe alma que voe para o paraíso que não seja acompanhada destas horas da paixão. Estas horas fazem chover do céu um orvalho contínuo sobre a terra, no purgatório e até no céu. Ao escutar isto, dizia para comigo: certamente o meu Jesus, para manter a palavra dada, que a cada palavra das horas da paixão dar-me-ia uma alma, não existe nenhuma alma que se salve que não se sirva destas horas. Depois voltei a mim própria, e tendo encontrado o meu doce Jesus, perguntei-lhe se seria verdade. E ele: estas horas são a ordem do universo, e colocam em harmonia o céu e a terra, e sustêm-me para não mandar destruir o mundo. Sinto circular o meu sangue, as minhas chagas, o meu amor e tudo que fiz, e deslizam em todos para salvar a todos. E quando as almas fazem estas horas da minha paixão, sinto colocar a caminho o meu sangue, as minhas chagas, as minhas ânsias de salvar as almas, e sinto repetir a minha vida. Como poderão as criaturas obter algum bem se não for por meio destas horas? Por que duvidas? Isto não é coisa tua, mas minha. Tu foste o instrumento forçado e débil. São muitas as promessas e os efeitos. E Jesus nos chama. Na realidade, esta reflexão hoje é isso. Jesus nos chama a fazer todos os dias, ou então, quando pudermos, as horas da paixão. Para que o seu amor, as suas obras, as suas graças se expandam no mundo. Porque quando fazemos as horas da paixão, nós crescemos em graça, em santidade, mas também levamos o mundo a ser melhor. Então, até a próxima reflexão. Fique com Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria.